E você já imaginou o MXRF11 de um lado, na casa dos seus R$ 9 hoje, pagando próximo ali de 8 a 10 centavos de dividendos, o fundo com mais cotista, e do outro lado, o VGHF11, que é um dos fundos que mais pagou no ano de 2021 e 2022. Se você tivesse que escolher entre MXRF11 ou VGHF11, quem você escolheria e o porquê você escolheria? E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes da gente continuar, eu tenho que fazer um poema rápido aqui para vocês, que não importa se você é descomungado e faz tudo errado. Se você se inscrever no canal Você Dividendos, você vai receber os seus pingados, hein? Então se você ama receber os seus dividendos todos os meses e gosta muito disso, você precisa seguir este canal, que ele vai te ajudar demais. Porque é como o pessoal sempre fala, informação é dinheiro, conhecimento é dinheiro. Então quando você se inscreve neste canal, você vai estar recebendo isso. Agora, sem muita enrolação, vamos logo começar com este vídeo. Então, quanto que está custando hoje o MXRF11? O MXRF11 ele hoje está custando ali próximo de R$ 9,95. Lembrando que é renda variável, tá? Então, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, ele pode estar um pouquinho acima, como pode estar um pouquinho abaixo. Porém, se a gente abrir aqui um histórico um pouco maior de um ano, a gente vai ver que o MXRF teve uma valorização de 1,84, tá? Então, ele é um fundo ali que nos últimos 5 anos teve uma valorização de 4,63%. Muita gente vai achar isso muito pouco, porém ele acaba compensando demais esse seu ganho ali que você tem ele através dos seus dividendos, tá? Que a gente vai estar vendo aqui um pouquinho mais ao longo desse vídeo. Eu já vou logo avisando para você, tá? A grande maioria das pessoas não consegue atingir ali grandes dividendos todos os meses, não vai atingir a sua independência financeira porque não entende como o mecanismo funciona, tá? Então fica mais um pouquinho nesse vídeo aqui que eu vou explicar para vocês lá no meio deste vídeo, que é a parte mais importante, tá? Então, hoje falando já do MXRF, mas e agora? E o VGHF11, tá? Hoje o VGHF11 está custando aí na casa dos seus R$ 9, tá? É um fundo até que também foi criado aí na casa dos seus R$ 10. Porém, quando a gente abre aqui o seu último ano, tá? O VGHF11 tem uma queda ali de 8,07%. Porém, qual que é o grande ponto? Se o VGHF11 ele foi criado ali na casa dos seus R$ 10, porém ele já chegou a custar quase que 11. Então o que acabou acontecendo? O VGHF subiu muito mais do que o MXRF, porém quando ele começou a cair, ele caiu muito mais do que o MXRF11. Então esses dois ali, ele tem essa pequena ali disparidade quando a gente compara olhando somente para o preço. Mas a gente não vai estar olhando somente para isso, tá? Porque é algo muito superficial. A gente vai estar olhando aqui algumas informações ali um pouco mais precisas. Lembrando que todas essas informações que eu peguei são do seu relatório gerencial. Então eu já deixei aqui separado algumas informações, tá? Para a gente comparar o VGHF com o MXRF. Porque se a gente falasse tudo primeiro de um e depois falasse do outro, ia ser muito confuso, tá? Porque tempo é dinheiro, então a gente precisa mandar as informações relevantes logo de cara. Então, em cima tem o VGHF e embaixo o MXRF11. O que acontece? O MXRF11 tem uma liquidez diária, cara, fenomenal, tá? Porque ele é um dos fundos ali que possui mais cotista da bolsa, tá? Porém, o VGHF não fica muito atrás, tá? Então, os dois ali estão meio que empatados. No seu último rendimento, o MXRF pagou 8 centavos, um rendimento ali de 0,80 de dividendo yield. Já no caso do VGHF11, ele pagou 10 centavos, tá? Com dividendo yield de 1,11. Então ele pagou bem mais do que o MXRF11. Então, se a gente olhasse somente para o dividendo, o VGHF11 ele tem ali uma certa vantagem. O MXRF11 tem um patrimônio de 2,3 bilhões, tá? E do VGHF ele tem um patrimônio de próximo de 700 milhões. O que acontece? Não tem como a gente comparar os dois patrimônios, porque o MXRF11 ele tem mais de 10 anos de história. Já o VGHF11 não, ele é um fundo bem mais recente, então a gente não vai estar olhando para esses indicadores para a gente fazer essa comparação. Aqui no seu valor patrimonial, tá, do VGHF11 é de 9,22, tá? E hoje ele está com o seu PVP de 0,98.
Gabriel, o que diabos é esse PVP? Seria basicamente como você consegue ver o seu preço justo. Então, um seria o seu preço justo. Abaixo de um é um desconto quando você compra esse fundo. E acima de um é um ágio, tá? Então você está pagando mais do que ele realmente vale. Então, entre o VGHF11 e o MXRF11, os dois estão muito próximos, tá? Então, um tá com 0,99 e o outro tá com 0,98. Então, a gente nem vai estar comparando isso daqui. Lembrando que se a gente olhasse somente as informações, o VGHF11 teria uma certa vantagem, tá? Já que ele tem um dividendo yield maior nesse último mês. Porém, ele é pouco, tá? A gente precisa ver mais informações dele, porque a gente vai chegar no momento do vídeo que eu quero mostrar para vocês. Porque assim, a grande maioria de vocês, eu sei que já até saiu desse vídeo, tá? Então se você tá aqui, fica mais um pouquinho que você vai chegar no auge desse vídeo, o que eu quero mostrar para vocês. Isso que é o mais importante do vídeo, tá? Você não olhar somente para o preço. Então muitas pessoas compra um fundo imobiliário sem entender como que funciona esse fundo imobiliário. Então, se a pessoa compra um fundo imobiliário simplesmente porque ela viu alguma dica na internet, tá seguindo alguém e viu essa pessoa falando desse fundo e não entende realmente como esse fundo ganha dinheiro, essa pessoa jamais vai conseguir atingir a sua independência financeira. Porque para ela conseguir atingir essa independência financeira, ganhar grandes dividendos, ela precisa entender como que funciona a dinâmica. Então, se você não entende a dinâmica, em um momento de queda ali dos seus preços, você vai se desesperar porque você não entendeu. Então, o conhecimento vai te ajudar a prosperar, a sobreviver basicamente, tá? Ali em momentos de queda. Enquanto subir, todo mundo já vai estar investindo, você já vai estar muito bem posicionado e com isso que vai ganhar muito dinheiro, tá? Mas vamos continuar com o nosso vídeo aqui, tá? Vamos voltar para cá e aqui. O MXRF11, tá? Ele tem uma gestão do tipo ativa, não tem taxa de performance, gestão e tem uma taxa de administração de 0,90% ao ano, tá? No caso do VGHF11, ele já tem bem mais taxa do que o MXRF11, tá? Então, ele não tem taxa de gestão, mas a sua taxa de administração é igual. Porém, tem um porém aqui. Ele tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA mais a média do yield anual do IMIBA B5, tá? Então, o que acontece? Se a gente for estar comparando somente com taxas, o MXRF tem uma certa vantagem, porque ele não cobra nada em relação ali ao seu desempenho. Já no caso do VGHF ele cobra, tá? Então o que acaba acontecendo? Quando um fundo ele faz muitas operações, ele geralmente acaba cobrando ali uma taxa. Então ele fala assim, pessoal, se eu ultrapassar esse valor aqui, 10%, 20% é meu. E é isso que acaba acontecendo nessa taxa de performance. Se o fundo superar ali o IPCA, tá? Ele vai acabar ficando ali com cerca de 20%. Então é um grande ali uma taxa de performance. Porém, tem muita gente que concorda com essa taxa e tem muita gente que não. Para o cotista, quanto menos taxa, melhor. Porém, sempre tem porém nos investimentos, né? Quando um fundo ele cobra essa taxa, você tecnicamente está incentivando ele a trabalhar mais para conseguir atingir essa meta. Então, se um fundo trabalha mais, mostra mais resultado, ele vai acabar ganhando mais dinheiro, tá? Então, essa que seria a grande lógica. E aqui nos seus dividendos do MXRF, tá? Então não tem como a gente comparar lado a lado junto com o VGHF11, porque no caso do MXRF ele tem mais de 10 anos, tá? Então esse gráfico aqui mostra desde o ano de 2012, tá? Até nesses exatos momentos, tá? De novembro. E seria o que? Nos últimos 12 meses, o MXRF pagou cerca de 12%. E desde o seu IPO pagou mais de 100%, tá? Então, se você tivesse no MXRF11 desde o seu IPO, você já teria mais de 100% do seu valor ali arrecadado de volta, tá? Então, considerando que você vai estar sempre reinvestindo, você já teria um grande retorno. E no caso do VGHF11, tá? O VGHF11 ele foi criado ali no ano de 2021, então ele não vai ter um dividendo desde o seu IPO tão grande assim. Porém, se a gente comparar as métricas aqui, ó, nos últimos 12 meses,
compara, olha, 17% do VGHF com 12% do MXRF. Então, o VGHF tem um retorno bem maior. Mas, Gabriel, pode ser porque ele pagou ali durante um mês específico muito mais. Então, vamos olhar para o último mês. 1,11 do VGHF e 0,8 do MXRF. Nos últimos 3 meses, 3,11 do VGHF e 2,81. Nos últimos 6 meses, 7,22 e 6,13. O que isso acaba mostrando pra gente? Que o VGHF sempre pagou ali mais do que o MXRF11. Mas, Gabriel, o MXRF então é melhor do que o MXRF? Depende, tá? Por quê? Você precisa entender a estratégia que o fundo adota para ganhar dinheiro. Mas calma que eu vou dar um resumo aqui para vocês no seu relatório gerencial. E aqui, antes de eu mostrar o relatório gerencial para vocês, vamos lá. Qual que é a estratégia ali que o MXRF utiliza? O MXRF investe a maior parte do seu dinheiro em CRIs. O que seria um CRIs? Seria basicamente uma dívida do setor imobiliário. Só que isso não é tudo, tá? Ele tem ali um filtro, então ele não investe em qualquer CRI, ele investe ali somente em CRIs de boas qualidade. Só que o que acontece? Se você empresta, por exemplo, dinheiro ali para algum grande banco, para uma grande locadora, e ela tem ali uma certa fama no mercado, você vai receber ali uma taxa bem menor do que a de alguém ali que está começando, que tem um certo risco maior. Então, no caso do MXRF11, o risco dele vai ser lá embaixo, e no caso do VGHF11, não, o risco dele vai ser lá em cima. E o que acaba acontecendo? O risco para o seu retorno é diretamente proporcional, enquanto geralmente o MXRF vai ter um risco maior do que o MXRF, sim, porém ele tem um retorno maior. No caso do MXRF, ele tem um retorno menor? Sim, porém ele também tem um risco menor. Só que vamos continuar com o nosso vídeo, tá? Então o que vai acabar acontecendo? Como que o MXRF11 ganha dinheiro? Isso vocês precisam entender demais. Aqui no caso do MXRF, ele ganha um pouquinho com receitas permuta, tá? Ganha um pouquinho com receita de FIIs e a grande maior parte está em CRI. Então você precisa ter em mente de que a maior parte do dinheiro do MXRF11 vem através de CRIs. Ele não investe somente em CRIs, tem outras coisas, porém a sua grande prioridade ali nos seus recebimentos ali é através de CRI. Então quando os seus CRIs vão bem, provavelmente o MXRF vai acabar pagando mais. Quando os seus CRIs vão mal, o MXRF11 vai estar pagando menos, tá? Aqui no caso do MXRF11, tem aqui um pouquinho sobre a sua carteira aqui, os seus investimentos por ativo. Você consegue perceber que 75% da sua carteira é em CRI, tá? E tem um pouquinho aqui de permutas financeiras, tem um pouquinho de FIIs e tem um pouquinho em caixa, tá? Quando a gente olha aqui para os seus indexadores, a gente consegue ver muito bem o que eu já expliquei um pouco, sobre ele ter uma maior qualidade e um risco menor, porém o seu retorno tende a ser menor. Tanto que quando a gente olha aqui, olha, para o seu IPCA, tá, que seria cerca de 57% do seu CRI, é IPCA mais 7,46%. Ou CDI mais 2,63. Então, o MXRF faz jus à sua estratégia, tá? Já no caso do VGHF11, também você precisa entender como que ele ganha dinheiro. Então, 63% aqui, 63% do VGHF, tá? Ele vem através de CRI, que é bem parecido com no caso do MXRF. Porém, não é somente isso, tá? Ele também tem FIIs, tem ação, tem FDIC, tem SP. Cara, o VGHF basicamente investe em tudo que é possível para se ganhar dinheiro. Então o VGHF ele deixa bem claro para a gente, olha, eu tenho um risco maior? Sim, porém se eu fazer um excelente trabalho, você cotista vai acabar recebendo mais dividendo. Então é isso que a gente consegue perceber quando a gente analisa o dividendo dos dois. E aqui ele tem uma estratégia um pouco diferente, que essa renda aqui seria basicamente ali quanto que ele está recebendo dos seus CRIs, tá? E ele tem uma parte de valor que junta FIIs, ações. Então o valor patrimonial do VGHF pode acabar oscilando, não somente os seus dividendos. Então isso é uma característica específica do VGHF. Mas agora, Gabriel,
qual que é a grande conclusão? Tudo vai depender de qual o seu objetivo ali e o que você está querendo a longo prazo. Se você quer montar uma carteira de investimento ali um pouco mais segura, você não vai querer colocar todo o seu dinheiro em VGHF, porque você já sabe que ele tem um risco maior. Então você ia acabar optando pelo MXRF11. Já ao contrário pode acontecer, se você quer um retorno maior ali, está projetando um retorno maior, você vai acabar investindo no VGHF11, porque historicamente ele mostra pra gente que ele tem um resultado maior do que o MXRF, porém ele também tem um risco maior. Então, tudo vai depender de qual o seu objetivo e qual o nível de risco que você está pronto para assumir. Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e quem ficou aqui até o final, já comenta pra gente que você ficou até o final e que você entendeu um pouco sobre os dois fundos, porque informação é dinheiro, se você não entende isso, você não vai conseguir prosperar nos seus investimentos. Forte abraço e até a próxima.